A pergunta parece simples, mas intriga muitos leitores. Com quem Caim se casou, se a Bíblia só menciona Adão, Eva, Caim, Abel e depois Sete? À primeira vista, parece haver uma lacuna no texto de Gênesis. Caim mata seu irmão, é afastado da presença de Deus, vai para outra terra e, logo depois, aparece casado e tendo filhos. Então surge a dúvida: de onde veio essa mulher? A resposta não está em uma contradição bíblica, mas em uma leitura mais cuidadosa da narrativa. A Bíblia não registra todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas deixa claro que eles existiram. A história começa logo após a queda do homem. Adão e Eva já não vivem mais no Éden. O mundo perfeito foi perdido, a terra passou a exigir esforço, a dor entrou na experiência humana e a morte começou a lançar sua sombra sobre a criação. Ainda assim, havia esperança. Deus havia prometido que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, quando Eva dá à luz seu primeiro filho, Caim, seu nascimento carrega expectativa. Ele é o primeiro ser humano nascido de uma mulher, e seu nome está ligado à ideia de aquisição, como se Eva reconhecesse que receberá aquele filho com o auxílio do Senhor. Depois nasce Abel, irmão de Caim. Enquanto Caim se torna lavrador, trabalhando com a terra, Abel se torna pastor de ovelhas. Desde cedo, os dois representam caminhos diferentes. Não apenas profissões diferentes, mas atitudes espirituais que logo seriam reveladas. Em certo momento, ambos apresentam ofertas a Deus. Caim oferece frutos da terra, enquanto Abel oferece das primícias do seu rebanho. O texto bíblico afirma que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. A Bíblia não explica todos os detalhes dessa rejeição, mas deixa claro que havia algo errado. Talvez fosse a qualidade da oferta, talvez fosse a intenção do coração, talvez as duas coisas. O importante é perceber que Deus não estava olhando apenas para o presente colocado diante dele, mas também para a postura interior de quem o oferecia. Caim, ao perceber que sua oferta não foi aceita, não reage com arrependimento. Ele se ira. Seu semblante muda. O orgulho ferido começa a abrir espaço para a inveja. Antes que a tragédia aconteça, Deus fala com Caim. Ele pergunta por que ele está irado e por que seu rosto está abatido. Em seguida, o alerta: o pecado está à porta, desejando dominá-lo, mas ele deveria resistir. Essa advertência mostra que Caim ainda podia escolher outro caminho. Ele não foi empurrado inevitavelmente para o crime. Deus o confrontou antes, chamando-o à responsabilidade. Mas Caim ignora a voz divina. Dominado pela inveja e pela amargura, chama Abel para o campo e o mata. O primeiro homicídio da história bíblica não acontece em uma guerra, nem entre desconhecidos, mas dentro de uma família. Um irmão mata o outro. A violência entra no mundo por meio de um coração que se recusou a ser corrigido por Deus. Depois disso, Deus pergunta a Caim onde está Abel. A pergunta não nasce de desconhecimento, mas funciona como um chamado à consciência. Caim responde com frieza: sou eu guardador do meu irmão? Sua resposta revela não apenas tentativa de escapar da culpa, mas também indiferença diante da vida que ele mesmo destruiu. Deus então declara que o sangue de Abel clama da terra. A sentença é dura: a terra, que antes era fonte de sustento para Caim, agora resistiria ao seu trabalho. Ele se tornaria fugitivo e errante. É nesse momento que surge um detalhe curioso. Caim teme que, ao sair, qualquer pessoa que o encontrasse pudesse matá-lo. Mas quem poderia encontrá-lo, se a Bíblia até então mencionou apenas poucos personagens? Esse medo já indica que havia outras pessoas, ou que a humanidade estava se multiplicando a partir dos descendentes de Adão e Eva. Deus, então, coloca um sinal em Caim para que ninguém o mate. Esse sinal não é descrito em detalhes, mas sua função era impedir que a violência gerasse uma cadeia interminável de vingança. Caim sai da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali, a Bíblia diz que ele conheceu sua esposa, teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade com o nome do filho. É aqui que muitos perguntam: de onde veio a esposa de Caim? A resposta aparece mais adiante, em Gênesis 5, 4,
quando o texto afirma que Adão, depois de gerar Sete, viveu muitos anos e teve filhos e filhas. Essa frase é fundamental. Ela mostra que Caim, Abel e Sete não foram os únicos filhos de Adão e Eva. Eles são apenas os nomes destacados pela narrativa porque possuem importância central para o desenvolvimento espiritual da história. A Bíblia não tinha o objetivo de listar todos os membros da primeira família humana. Isso era comum nas genealogias antigas. Muitos nomes, especialmente de mulheres, não eram registrados, não porque essas pessoas não existissem, mas porque o foco do texto estava em personagens específicos, linhagens e acontecimentos centrais. Assim, a explicação mais provável é que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs, uma filha de Adão e Eva que não foi mencionada pelo nome. Para o leitor moderno, isso pode parecer estranho, pois o casamento entre irmãos hoje é proibido e traz sérios problemas morais, sociais e genéticos. Mas estamos falando do início da humanidade. Se Adão e Eva foram o primeiro casal humano, a multiplicação da raça humana, nesse primeiro momento, necessariamente envolveria uniões entre irmãos ou parentes próximos. Não havia outros povos separados, nem famílias independentes. Essa era a única forma de cumprir a ordem divina de frutificar, multiplicar e encher a terra. Além disso, muitos intérpretes entendem que, naquele período inicial, a humanidade ainda estava muito próxima da criação original. A deterioração genética acumulada ao longo das gerações ainda não teria atingido o nível de risco que existe hoje. Por isso, aquilo que mais tarde seria proibido pela lei de Deus, naquele primeiro momento da história era uma necessidade temporária para a continuidade da humanidade. Portanto, o casamento de Caim não é uma falha no texto bíblico. A Bíblia simplesmente não nomeia todas as filhas de Adão e Eva. O foco da narrativa está nos personagens que representam caminhos espirituais importantes, Caim, Abel e Sete. Caim representa o caminho da rebeldia, Abel, a fé interrompida pela violência, e Sete, a continuidade da linhagem por meio da qual a esperança seria preservada. Após se afastar da presença do Senhor, Caim inicia uma descendência marcada por desenvolvimento e também por corrupção. Ele constrói uma cidade, o que indica organização, crescimento populacional e vida comunitária. Seus descendentes aparecem ligados a avanços culturais e técnicos. Jabal é associado aos que habitam em tendas e criam gado. Jubal é associado à música, aos instrumentos como harpa e flauta. Tubal-Caim trabalha com bronze e ferro. Isso mostra que a linhagem de Caim não foi improdutiva. Ela construiu, inventou, desenvolveu habilidades e produziu cultura. Mas, ao mesmo tempo, essa linhagem revela afastamento espiritual. O exemplo mais forte é Lameque, descendente de Caim. Ele se vangloria da violência, fala de assassinato com orgulho e transforma a vingança em motivo de exaltação. O pecado que começou em Caim com inveja e homicídio parece se aprofundar em seus descendentes. A violência deixa de ser apenas um ato e passa a se tornar cultura. Enquanto isso, a Bíblia apresenta outra linhagem, a de Sete. Depois da morte de Abel e do afastamento de Caim, Eva dá à luz outro filho e entende seu nascimento como uma compensação dada por Deus. Sete passa a representar uma nova continuidade espiritual. Por meio dele, a linhagem da promessa permanece viva. Nos dias de Enos, filho de Sete, a Bíblia diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase aponta para um despertar de adoração, reverência e dependência de Deus. Enquanto a descendência de Caim se destacava pelo progresso material e pela violência, a linhagem de Sete é associada à busca espiritual. Isso não significa que todos os descendentes de Sete foram perfeitos, mas mostra que havia uma linha preservada, marcada pela memória de Deus e pela esperança da redenção. Um dos nomes mais importantes dessa linhagem é Enoque, o homem que andou com Deus e foi tomado por ele. Enoque se torna um contraste direto com Lameque. Enquanto Lameque se orgulha da violência, Enoque é lembrado pela comunhão com o Criador. Um representa a arrogância humana, o outro, a intimidade com Deus. Esse contraste revela que a Bíblia não está apenas narrando famílias antigas, mas mostrando dois caminhos espirituais que atravessam toda a história. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplica. A Terra se enche de pessoas, famílias e culturas. Mas o crescimento populacional não vem acompanhado de crescimento moral. Pelo contrário,
O pecado se espalha. A maldade se torna cada vez mais profunda. É nesse contexto que Gênesis 6 apresenta um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Ao longo da história, essa passagem recebeu diferentes interpretações. Alguns entendem que os filhos de Deus eram seres angelicais. Outros entendem que eram governantes poderosos. Uma interpretação muito conhecida afirma que eles eram descendentes de Sete, a linhagem que invocava o nome do Senhor, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres da linhagem de Caim. Nesse caso, o problema não seria apenas casamento, mas mistura espiritual. Aqueles que deveriam preservar a fé se deixaram seduzir pelos valores de uma linhagem distante de Deus. Essa união simbolizaria o enfraquecimento da separação espiritual entre os que buscavam ao Senhor e os que viviam em rebeldia. A linhagem piedosa começou a se misturar com a cultura corrompida. O resultado foi uma humanidade cada vez mais violenta, orgulhosa e distante do Criador. O texto diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Essa descrição é muito forte. A corrupção não estava apenas em atos externos, mas no centro da mente e da vontade humana. O pecado havia se tornado normal. A violência havia se espalhado. A humanidade, criada para refletir a glória de Deus, agora estava mergulhada em rebeldia. Nesse contexto aparecem também os Nefilins, descritos como homens poderosos e de renome. Alguns os veem como gigantes literais, outros, como guerreiros ou símbolos de uma geração violenta e arrogante. De todo modo, o ponto principal é que o mundo estava dominado pelo poder, pela fama e pela corrupção. Diante desse cenário, Deus decide trazer juízo sobre a terra. Mas, no meio daquela geração, um homem encontra graça diante do Senhor, Noé. Ele pertence à linhagem de Sete e é descrito como justo, íntegro e alguém que andava com Deus. Em uma sociedade quase totalmente corrompida, Noé permanece fiel. Ele não era perfeito no sentido absoluto, mas era diferente de sua geração. Sua vida revelava obediência e temor ao Senhor. Deus, então, revela a Noé que destruiria a terra com um dilúvio, mas também lhe dá um meio de salvação, a arca. A construção da arca não era apenas uma obra de engenharia, mas uma mensagem viva. Durante anos, Noé trabalhou e anunciou o juízo que viria. Enquanto isso, a humanidade continuava sua rotina. As pessoas casavam, festejavam, trabalhavam e viviam como se nada fosse acontecer. A normalidade se tornou uma espécie de cegueira espiritual. A arca era sinal de juízo, mas também de misericórdia. Enquanto ela estava sendo construída, ainda havia tempo. Enquanto a porta estava aberta, havia oportunidade. Mas quando chegou o momento determinado, Noé entrou com sua família, os animais foram recolhidos, e o próprio Deus fechou a porta. Esse detalhe é poderoso. A porta não foi fechada por Noé, mas por Deus. Isso mostra que o tempo da paciência divina havia se encerrado. A misericórdia havia sido oferecida, mas rejeitada. Agora viria o juízo. Dessa forma, a pergunta sobre a esposa de Caim nos leva a uma compreensão muito maior dos primeiros capítulos de Gênesis. Caim provavelmente se casou com uma irmã ou parente próxima, filha de Adão e Eva, não mencionada pelo nome. Isso fazia sentido naquele início da humanidade, antes das proibições posteriores e antes da expansão populacional. A Bíblia não omite essa mulher por erro, mas porque seu foco está em acompanhar linhagens e personagens espiritualmente decisivos. Mais importante do que saber o nome da esposa de Caim é perceber o que a história ensina. Caim saiu da presença do Senhor e iniciou uma linhagem que, embora desenvolvida culturalmente, caminhou para longe de Deus. Sete, por outro lado, representa a preservação da esperança, da fé e da promessa. De sua linhagem viria Noé, o homem por meio de quem Deus preservaria a humanidade do juízo. No fim, a história mostra dois caminhos. O caminho de Caim é o caminho da inveja, da rebeldia, da violência e da autossuficiência. O caminho de Sete é o caminho da fé, da adoração e da dependência de Deus. Desde o início, a Bíblia apresenta essa tensão entre uma humanidade que foge da presença do Senhor e um remanescente que continua invocando o seu nome.
Assim, a esposa de Caim não é um mistério insolúvel, nem uma falha na narrativa bíblica. Ela era, muito provavelmente, uma das filhas de Adão e Eva. A Bíblia apenas não registra seu nome, porque seu objetivo não era fazer uma lista completa da primeira família humana, mas mostrar como o pecado avançou, como Deus preservou sua promessa e como a história da redenção continuou mesmo em meio à corrupção do mundo. A pergunta com quem Caim se casou começa como uma curiosidade, mas termina revelando algo muito mais profundo. Desde o princípio, a humanidade teve de escolher entre viver longe de Deus ou andar com Ele. Caim construiu sua vida fora da presença do Senhor. Noé, descendente da linhagem preservada, andou com Deus e encontrou salvação. Essa mesma escolha continua ecoando em cada geração: seguir o caminho da rebeldia ou permanecer no caminho da fé. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima e fique com Deus.